Livro de São João, capítulo 1. Eu gostei do versículo 5 do capítulo 15 que ele leu, e a gente vai fazer aqui um cruzamento dentro do capítulo 1 de João. Por favor, abra sua Bíblia. Quem encontrou, diga, prossiga. No princípio era o, e o verbo era, e o verbo estava com, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez, pois tudo ele fez. Amém, amados? Eu gosto muito desta passagem bíblica, porque serviu bastante para o tempo em que João escreveu. E hoje, como nunca, é uma leitura praticamente obrigatória de todo cristão que crer na deidade de Cristo. Vivemos num mundo de grandes transformações e especialmente a pessoa de Cristo, para alguns, vai caindo seu crédito que tem no mundo cristão. Como querem comparar Cristo a qualquer avatar, ou qualquer líder espiritual, ou qualquer xamã, enfim. Cristo está acima de todos os homens, de todas as divindades, porque Ele é Senhor, Criador de todas as coisas. Nada no universo se compara à deidade de Cristo Jesus. E quando João escreve no livro do capítulo 1, ele começa colocando Cristo como Deus. E por que isto? Quando nós lemos o livro de São Mateus, a gente encontra um Jesus criança, que é nascido das entranhas de Maria, um Jesus menino, um Jesus que é visto na manjedoura, e parece que muita gente ainda tem o culto ao Jesus menino. Para muitos parece que Jesus não cresceu ainda, continua menino, preso numa manjedoura. Quando a gente abre o livro de Marcos, também coloca Jesus na figura humana. Quando a gente vai para o grande médico e historiador Lucas, esse Jesus também é nascido de mulher, Jesus menino, Jesus criança. Mas quando chega em João, não tem mais manjedoura, não tem mais Jesus menino, não tem mais Jesus criança. Em João não começa com Maria grávida. Em João não começa a promessa de que iria nascer um menino. Em João começa logo com uma mensagem responsiva para quem não acreditava na deidade de Cristo. Então ele começa: no princípio era o verbo estava com Deus. E quer saber mais? O verbo era o próprio Deus. Por que isso, amados? Porque os evangelhos sinóticos, São Mateus, São Marcos, São Lucas, são sinóticos, porque a leitura, a escritura, a conjuntura literária é parecida na sua narrativa. Mas João não faz parte desse evangelho sinótico, porque os 3 primeiros foram escritos na década de 60 para 70. Mas quando chega aproximadamente a década de 90, já havia uma filosofia que quebrava a deidade de Cristo. O gnosticismo dizia que Jesus não era Deus e não poderia ser Deus, porque tem corpo,
tem osso, tem sangue e é matéria, portanto não poderia ser Deus. E isso começou a graçar no meio dos cristãos da época de João. Então passaram a dizer que Jesus não poderia ser Deus, porque se ele habitou conosco, não pode ser. Na visão gnóstica, que ainda hoje há uma insistência em afirmar que Jesus não é Deus, porém João responde a estes que diziam que Jesus não era Deus. Por isso que ele poupa a narrativa em colocar Jesus menino ou Jesus que veio através de Maria. Então ele começa logo dizendo: para quem acha que ele não é Deus, eu começo respondendo desta forma: a princípio ele é o verbo. Verbo, nós entendemos que é a palavra que exprime a ação, ou seja, tudo só faz sentido numa oração, numa frase, num diálogo, se houver verbo. Sem verbo, nós não compreendemos nada. Por isso que quando começa o livro de Gênesis, começa com a palavra, começa com o verbo. Haja, faça, aconteça. Cristo está exatamente criando todas as coisas com o poder da palavra. É a palavra que cria, é a palavra que transforma, é a palavra que muda, é a palavra que dá vida, é a palavra que restaura, é a palavra que alimenta, é a palavra na qual nos mantém de pé, e é a mesma palavra que nos levará para o céu de glória. Quem tem certeza disso diz amém. João é mais expressivo. Para vocês acham que Jesus não é Deus, lá vai. Olha, eu vi esse Deus. E querem mais? O verbo se fez carne, habitou entre nós, eu andei com ele, toquei nele, eu botei a minha cabeça no peito dele, ele falou comigo, e este mesmo Deus ressuscitou dentre os mortos, na qual disse: todo poder é me dado nos céus e na terra. Ninguém pode tirar, ninguém pode apagar, ninguém pode tirar de nós a certeza, a essência de que Jesus Cristo é Deus. Aleluia! Vamos ceiar daqui a pouco, igreja. Não é um Deus morto, falecido, que está lá preso, mas é o mesmo que disse: eu darei a minha vida e tornarei a tomá-la. Por quê? Porque eu tenho poder para isto. Eu sou Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele responde aos gnósticos, ele responde a todo aquele que não crê que ele é Deus. Esta igreja sabe que cultua a um Deus vivo, Jesus Cristo. Aleluia, a gente vai se animando e a hora. Glória a Deus. Mas amados, a leitura que o pastor fez, ela é muito interessante, e eu comecei a estudar dentro da sua essência o significado dela. Quando o pastor leu para nós, no capítulo 15, versículo 5: sem mim, e a gente começa a imaginar: sem mim nada podeis fazer. Para nós entendermos essa expressão, sem mim nada podeis fazer, a gente volta para João, na qual diz que ele é o verbo. Ele é o verbo, ele é a palavra na qual dá sentido a todas as coisas. Então podia ficar assim também: sem mim nada tem sentido. Até viver sem mim não tem sentido algum. Por isso que muitas vidas vivem, mas vivem sem nenhum sentido para a vida. Se nós temos o prazer de viver, é porque o prazer que nós temos é exatamente em Cristo Jesus, porque só nele a minha vida, a sua vida faz sentido. Deixa eu ampliar mais um pouquinho aqui para você entender melhor. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada tem sentido.
Muito bem, para você entender melhor, vamos fazer assim. Tente construir um diálogo, pelo menos de 10 segundos, com alguém sem citar um verbo. Conversar com alguém, 10 segundinhos, só 10 segundos. Converse com qualquer pessoa, sem citar um verbo. Eu vou dizer o que vai acontecer. Alguém vai dizer assim: fulano, tu está passando bem? Não, é porque tu está falando coisa com coisa, eu não estou entendendo. É que tu está conversando comigo, mas não está fazendo sentido o que tu está falando. Está faltando o quê? Está faltando o quê? Quando alguém fala com o outro, para que a mente possa compreender a linguagem clara e na sua mensagem, na qual quer colocar na cabeça do receptor, ele precisa citar o verbo. Sem o verbo, não faz sentido o que você fala para mim. Até ateus, materialistas, gnósticos, até para desautorizar uma pessoa a crer em Deus, ele cita o verbo. Até ateus, para dizer que Deus não existe, é preciso citar o verbo. E quando ele cita o verbo, ele está citando exatamente a pessoa de Jesus Cristo. Sem mim nada podeis fazer, nem falar pode. Só ele. Até para conversar, você precisa de mim. Todos aqueles que lidam com o diálogo precisam do verbo. Sem ele, não há sentido nenhum. Então, Cristo é o sentido para todas as coisas, corroborando com a palavra dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.